Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A multiplicação dos pães e peixes. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de agosto de 2026 ano A e também pela revista Deus Conosco 2026. Vamos assistir esse vídeo com bastante amor e fé no coração. Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. O vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é do dia 2 de agosto de 2026, que é o 18º domingo, tempo comum. Pois é, começamos um mês vocacional, é isso aí, mês dedicado às vocações, e cada semana é uma vocação diferente. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, sejamos todos acolhidos nestas casas do Senhor para celebrar o mistério pascal de Cristo. Iniciamos hoje, juntamente com toda a Igreja, no Brasil, o mês vocacional 2026, recordando nossa missão de sermos comunidades vocacionais. Hoje nos recordamos diante de Deus todos os ministros ordenados da Igreja, em especial os nossos da nossa diocese e de nossa comunidade. É isso aí, irmãos e irmãs. Essa semana já se lembra a vocação ao ministério ordenado, aqueles que recebem o sacramento da ordem, né? Que são os diáconos, os padres e os bispos. Entendeu, irmãos e irmãs? É isso aí. A gente lembra também aqueles que estão no seminário estudando, né? Buscando essa vocação, né? Então, que o Espírito Santo possa iluminar todos. É isso aí. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte, de João Batista, Jesus saiu e foi, de barco a um lugar deserto e afastado. Mas quando a multidão souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu-os, os olhos para o céu, e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos.
E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente lendo, esse evangelho, a gente percebe quando Jesus ele ficou sabendo, que o seu primo havia falecido, ele ficou de luto. Dá a impressão que é isso, porque ele quis ir para um lugar deserto, ele quis ficar sozinho. Só que acontece que o povão só sabia para onde Jesus ia. E aí o povo foi à frente, onde Jesus ia. Quando Jesus desembarcou do barco, ele viu todo aquele povão, aquela multidão à espera de Jesus. Jesus poderia dispensar todo mundo, irmãos e irmãs. Mas o amor dele pelo reino de Deus, por querer fazer a vontade de Deus, vinha em primeiro lugar. Então o que ele fez? Ele atendeu todo mundo, curou vários doentes. Olha a compaixão de Jesus, Jesus teve compaixão. Ele olhou para a multidão e teve compaixão, E depois, estava ficando tarde, aí os discípulos falaram: Senhor, dispersa todo mundo, está ficando tarde, para que eles possam se alimentar. Aí Jesus disse: vocês mesmos devem dar de comer. Aí Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar toda aquela multidão faminta. A gente vê aí a bondade do Senhor, o poder do Senhor, o poder da partilha também, O milagre que acontece quando as pessoas dividem seus alimentos, com os outros que precisam que passam necessidade, Então é exatamente isso que Jesus quis ensinar nesse evangelho. Dai vós mesmos de comer. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui, o que diz a revista Deus Conosco 2026, das páginas 85 e 86, do dia 2 de agosto de 2026, o 18º domingo do tempo comum. Já adentramos o mês de agosto, que nos lembra nosso compromisso vocacional, despertando-nos para os muitos e necessários ministérios da Igreja. Assim o Senhor deseja para que participemos com mais vigor do seu reino. Hoje o Evangelho nos interroga sobre nossas reais preocupações como cristãos batizados e discípulos dele. Aí está uma multidão ansiosa por uma palavra que seja animadora, orientadora, salvadora e ao mesmo tempo faminta. Jesus atende durante todo o dia aquele povo. É tarde e o lugar é afastado. Como dá de comer para toda aquela gente? Os discípulos querem resolver de maneira simples, arrumar dinheiro para comprar ou mandá-los de volta para casa, conforme nós mesmos fazemos muitas vezes. Jesus não aceita desculpas e diz-lhes: arranjem o que fosse preciso para o povo comer e matar a fome. Jesus tem compaixão da dor, da fome desse povo. Os discípulos também têm preocupação com essa realidade. E o que lhes diz Jesus? Dai-lhes vós mesmos de comer. Nesse momento, não souberam reagir. O que fazer? Talvez queríamos resolver as coisas ao nosso modo, deixando Deus de lado, mas Jesus sabia o que iria fazer.
Apenas e certamente esperava que os discípulos tivessem outra atitude muito diferente. Porque só podemos resolver o caso com muitas moedas de prata? Acho que nós temos também de revisar nossa vida e ver como está nossa fé, nossa confiança no Senhor. Apresentar a Jesus apenas 5 pães e 2 peixes, que dá no total 7, o número 7. Jesus abençoou-os e lhes multiplicaram. Para o hebreu, 7 simboliza exatamente a totalidade. Também simboliza a perfeição, tá? O número 7 representa a perfeição de Deus. Jesus é o homem total, é o Filho de Deus que tem o poder de tudo transformar. Certamente os discípulos ficaram impressionados com o gesto de Jesus e mais ainda com os pães que sobraram, 12 cestos. O povo de Israel é formado por 12 etnias. Aqui fala etnias, mas são 12 tribos, As 12 tribos de Israel. Para gerar a vida, para acudir às muitas necessidades, na verdade, não precisamos de muito, apenas de mais união e mais confiança. É com a moedinha da viúva do templo que tornamos felizes a muitos, como aquela mulher que encontrou a moeda perdida e festejou até com seus vizinhos. Uma outra parábola que Jesus contou outro dia, É preciso acreditar no pouco que pode ser multiplicado, em vez do muito conseguido por meio de injustiça e exploração. A partilha é o caminho, a direção em que todos encontramos a vida, pois é aí que o Senhor se faz presente. Se planejarmos e fizermos tudo o que podemos, o Senhor nos dará sua força, que vai além de nossas pobres forças humanas. É isso aí, irmãos e irmãs. Com o pouco que temos, vamos fazer as obras de Deus, E o resto Deus multiplica. É o que o livrinho quer dizer, É isso aí. Irmãos e irmãs, o povo de Deus, no Antigo Testamento, ele comeu maná no deserto, O povo estava passando fome no deserto, lá no Êxodo, no livro do Êxodo, Então, e aí Jesus, ele repete esse feito, Mas multiplicando os pães e os peixes ali, aquele povo no lugar deserto. Olha só a ligação, Com um milagre que aconteceu lá no tempo de Moisés, nos tempos de Jesus, Jesus, ele repete esse milagre para mostrar, que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que está ali presente com eles, na pessoa de Jesus, Também tem esse simbolismo bonito também. Irmãos e irmãs, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E vamos rezar, por todos os padres, pelos nossos bispos, pelo Papa Leão, no dia de hoje. Vamos rezar também por todos os seminaristas, que o Espírito Santo possa iluminar a mente e o coração deles cada vez mais. Amém? Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.